O marido da minha madrinha abusava de mim e eu não podia dizer nada. Tinha que ficar calada, porque se eu falasse alguma coisa, apanhava. Antes de continuarmos essa história, quero saber: de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal. Eu já vivi muitos anos, ouvi muito mais, mas tem algo que nunca consegui apagar da minha memória. O dia em que minha mãe me entregou. Não foi para uma escola nem para uma tia por uns dias. Ela me entregou como se eu fosse um pacote incômodo, um fardo. Até hoje, quando me olho no espelho, vejo aquela menina pequena, de vestido desbotado e olhos cheios de perguntas. Eu não chorava. Não porque era forte, mas porque já tinha entendido. Ali, ninguém queria me segurar. Eu era só uma criança, mas já sabia o que era ser rejeitada. Tudo começou quando meu pai morreu. Eu não entendia direito o que era a morte. Só sabia que ele não voltaria. E junto com ele parece que morreu também o último pedaço de amor verdadeiro que eu conhecia. Por quê? O que veio depois? Foi como se eu tivesse virado invisível. Minha mãe se casou de novo tão rápido que eu mal consegui guardar o luto. E esse homem, o novo pai, não me queria. Ele dizia que filha dos outros não era obrigação dele. E minha mãe, ela escolheu ele. Minha mãe me deixou com a minha madrinha e nunca mais olhou para trás. Achei que ali eu teria algum carinho, um colo. Mas tudo o que encontrei foi trabalho e silêncio. Ela me dizia que eu devia ser grata por ter um teto. Mas aquele teto me esmagava aos poucos. Desde cedo eu lavava, passava, limpava. Enquanto os filhos dela brincavam e estudavam, eu estava de pé, esfregando o chão. Nem meu nome era chamado. Era só a menina, a órfã, a encostada. Aquela casa tinha tudo, menos espaço para mim como gente. O que mais doía era a crueldade disfarçada de rotina. Os filhos da madrinha me empurravam, debochavam da minha roupa, comiam antes de mim. Eu sempre por último. Eles sabiam que eu não tinha ninguém que me defendesse, e isso os deixava ainda mais cruéis. Mas o que me destruiu de verdade foi o marido dela. Um homem velho, com cheiro de álcool e olhar sujo. Começou com toques, depois com ameaças. E eu não sabia o que fazer. Era só uma criança. A madrinha fingia que não via. E eu fui morrendo em silêncio. Era uma noite fria. Eu dormia em um colchão fino, jogado num canto do quarto dos fundos. Estava cansada, como sempre. Mas naquela noite, não foi o cansaço que me venceu. Foi o medo. O medo que caminhou até mim com passos pesados e respiração podre. A porta rangeu devagar. Eu fingi estar dormindo. Torcia para ser um engano, para ele ir embora. Mas ele não foi. Senti o peso dele se aproximar, o cheiro de bebida forte, o sussurro asqueroso dizendo que era nosso segredo. Minha alma gritou, mas minha boca não conseguiu. Ele me tocou como se eu não fosse nada. E eu fiquei ali, imóvel, com o coração batendo tão alto que parecia querer fugir do peito. Quando tudo terminou, ele me olhou como quem joga fora o que usou. E saiu como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei com o mundo em ruínas. Fiquei ali encolhida, tremendo. Quis arrancar minha pele, sair de mim. Mas só consegui chorar em silêncio, com o travesseiro molhado. A partir daquela noite, eu não dormia mais. Só esperava amanhecer. Porque escuro, para mim, virou sinônimo de terror. No outro dia, com o corpo ainda doendo e a alma esmagada, juntei o pouco de coragem que tinha. Esperei um momento em que a madrinha estava sozinha na cozinha e contei, baixinho, tremendo. Falei o que o marido dela tinha feito comigo naquela noite.
Eu só queria ajuda. Mas ela parou de mexer a panela, virou para mim com os olhos arregalados de raiva. Antes que eu terminasse de falar, já levou a mão à cintura e gritou que eu era uma mentirosa, uma ingrata, uma serpente dentro da casa dela. E então a primeira bofetada veio seca no rosto. Depois da surra, me fez ajoelhar no milho no quintal, sob o sol quente. As marcas nas minhas pernas doíam mais do que o milho, mais do que a pele aberta. A cada lágrima minha, ela dizia que eu merecia, que estava tentando destruir a família dela com invenção. Antes de entrar, ela se virou e cuspiu palavras que nunca esqueci. Você devia era agradecer por ter um teto. Sua mãe te largou porque nem ela te quis. Eu te acolhi. E é assim que me paga? Naquele instante eu aprendi que para algumas pessoas, a dor do outro é só incômodo. Depois daquele dia, eu nunca mais tentei contar. Entendi que naquela casa, a verdade era proibida quando machucava os de dentro. Eu tinha medo de ser mandada embora, medo de não ter para onde ir. Então, me calei. Engoli minha dor e vesti o silêncio como armadura. Eu era criança, mas cuidava da casa como mulher feita. Lavava roupa, limpava tudo, fazia o almoço, o jantar e ainda cuidava dos filhos dela como se fossem meus. Não tinha descanso, nem carinho, nem um gesto de gratidão. Era tratada como uma empregada sem salário. Nem aos domingos eu tinha alívio. Ela não me deixava ir à igreja de manhã. Dizia que eu tinha muita coisa para fazer. Só à noite, às vezes, permitia que eu fosse à paróquia. E isso se tivesse feito tudo antes. Mas me avisava com os olhos duros. Se abrir essa boca pro padre, você vai se ver comigo. Aos poucos fui sumindo por dentro. Não ria, não sonhava, não esperava mais nada. À noite o medo do quarto escuro me destruía. E de dia o peso da rotina me esmagava. A tristeza virou companheira. Aos 16 anos tomei a decisão que mudou tudo. Não era por amor, nem por sonho de casamento. Era por fuga. Casei com um homem bem mais velho do que eu, que era trabalhador e tinha um bom emprego. Ele me via como mulher. E isso, naquela época, parecia liberdade. A madrinha quase teve um ataque. Disse que eu era ingrata, que estava me jogando na lama. Mas, no fundo, o problema era outro. Ela ia perder a criada. Ela não me deu nem um lençol, nem um conselho. Só cuspiu palavras frias e me virou as costas no portão. Fui embora com a roupa do corpo e um coração ferido. Eu não sabia amar, só sabia fugir. E aquele homem, mesmo com tudo que me oferecia materialmente, não conhecia a dor que eu carregava por dentro. Mas mesmo assim, fui. Porque ali, pelo menos, não era mais serva de ninguém. Ele era um homem mais velho, sim, mas me tratava com respeito. Não era carinhoso, não fazia juras de amor, mas também não gritava, não batia, não me humilhava. Pela primeira vez, ninguém mandava eu calar a boca. Pouco tempo depois do casamento, descobri que estava grávida. Quando senti o bebê mexer dentro de mim, algo novo nasceu também aqui dentro. Esperança. Eu prometi a mim mesma que meu filho nunca passaria pelo que eu passei. Eu seria para ele o que ninguém foi para mim. Meu marido ficou feliz com a notícia. Continuou trabalhando muito. E eu, em casa, aprendi aos poucos o que era construir uma família. O menino nasceu forte, com os olhos vivos e curiosos. Quando o peguei nos braços pela primeira vez, senti que tinha algo meu no mundo. Pela primeira vez, senti que pertencia a alguém, e alguém pertencia a mim. Ele me deu um motivo para continuar. O tempo passou, e quando ele tinha por volta de 2 aninhos, tomei coragem e pedi ao meu marido para voltar a estudar. Ele olhou para mim com surpresa, mas depois assentiu com a cabeça. Disse que se era importante para mim, ele daria um jeito. E deu. Conseguimos uma vizinha de confiança que ficava com o menino. Enquanto isso, eu ia para a escola com um caderno velho,
mas com o coração cheio de vontade. Pegava todos os livros emprestados, copiava tudo, lia até tarde. Me entreguei de corpo e alma aos estudos. Era como se, a cada letra que eu aprendia, eu apagasse um pouco da dor que me trouxe até ali. Os números, as frases, tudo aquilo me curava por dentro. E quando voltava para casa, ainda pegava meu filho no colo e contava histórias, do meu jeito. Eu estava renascendo pouco a pouco. Os anos passaram e eu segui firme. Estudava todos os dias, mesmo cansada, mesmo com a casa cheia de tarefas e o filho crescendo. Aos poucos, as palavras começaram a fazer sentido. Um dia consegui ler uma frase inteira. Depois, escrevi meu próprio nome com firmeza. Quando li minha primeira carta sozinha, chorei como criança. Pedi ao meu marido que me deixasse continuar, ir além. E ele deixou. Me matriculei no supletivo e segui estudando, degrau por degrau. Cada prova vencida era uma ferida que cicatrizava dentro de mim. Lá pelos 30 e poucos anos, entre cuidar de casa e criar meu filho, entrei na faculdade. Ninguém acreditava. Uma mulher simples, criada como empregada, sentada numa sala de aula universitária. Mas eu estava lá, firme, silenciosa, determinada como nunca. Anos depois, me formei professora. Entrei numa sala e olhei as crianças com olhos cheios de histórias. Eu sabia o valor de cada caderno, de cada lápis. Porque ensinar para mim era mais que uma profissão. Era um grito de liberdade. Eu tinha vencido. Anos depois, já formada com meu filho grande e a vida mais calma, ouvi falar deles. Disseram que minha madrinha tinha tido um infarto e estava em cadeira de rodas, dependente de tudo. O marido dela estava com câncer, definhando dia após dia. O tempo, enfim, cobrava. Mas eu nunca mais consegui voltar lá. Desde o dia em que saí daquela casa, nunca mais pisei nem na calçada. Não era por rancor, era por sobrevivência. Porque cada vez que eu lembrava do que vivia ali, sentia a ferida abrir de novo, como se tudo tivesse acontecido ontem. Teve quem me disse para perdoar, para fazer uma visita. Mas ninguém sabia o peso que eu carregava no peito. Às vezes, para continuar, de pé, a gente precisa escolher o que deixa para trás. E eu escolhi não voltar. A menina que um dia morou lá ficou enterrada naquele passado. Eles seguiram o destino deles. Eu, o meu. Nunca mais vi os olhos deles, nem ouvi as vozes. Apenas soube, de longe, o fim que os alcançou. E confesso, não desejei mal, mas também não chorei. Algumas memórias não pedem vingança. Hoje, olhando para trás, vejo que vivi coisas que ninguém deveria viver. Fui jogada fora pela própria mãe, usada como empregada por quem dizia me proteger, e silenciada quando mais precisei ser ouvida. Mas eu não morri. Eu sobrevivi. E isso, por si só, já é um milagre. Levo comigo cicatrizes que ninguém vê. Algumas ainda doem em silêncio, outras já viraram lembrança. Mas nenhuma delas me impediu de seguir. Eu construí minha história com as próprias mãos, com fé, coragem e lágrimas escondidas no travesseiro. Ensinei meu filho a ser bom, a respeitar, a nunca virar o rosto para quem sofre. E nas salas de aula onde entrei como professora, deixei mais do que lições de português. Deixei exemplo. Deixei amor. Porque eu sei o que é viver sem nenhum. Se eu pudesse dizer algo para quem me ouve agora, eu diria: nunca aceite o que te machuca como destino. Você pode ter sido rejeitado, humilhado, apagado, mas enquanto houver fôlego, você pode recomeçar. Eu recomecei. E hoje, mesmo com as dores, eu tenho paz.